O que causa o câncer de boca? Nesse vídeo, gente, eu vou falar sobre as principais causas do câncer de boca. Muita gente pensa que tem fatores genéticos hereditários envolvidos, mas isso é a mais baixa porcentagem dos casos de câncer de boca. A maioria dos casos tem fatores ambientais. O que são fatores ambientais? Fatores do dia a dia, hábitos de vida que podem provocar o câncer de boca, tá certo? Então, vou explicar os principais fatores que causam câncer de boca e como vocês podem identificar um sinal precoce do câncer de boca para que nem deixe ele se instalar, tá certo? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. E agora vamos às informações. Então, gente, o câncer de boca, 97% dos casos de câncer de boca são causados por alterações genéticas, né, alterações no DNA de células da pele da boca, ou seja, da mucosa oral. Então, o câncer de boca é um câncer de pele da boca, um câncer da mucosa oral, o principal, né? 97% dos casos. E as principais causas desse câncer de boca são substâncias que podem causar danos a esse DNA. Então, o que é que pode causar dano ao DNA de uma célula da mucosa oral? O principal fator é o tabagismo, é o consumo de cigarro. Então, as substâncias liberadas pelo cigarro podem gerar o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, ou também substâncias químicas que interagem diretamente com o DNA das células da pele da boca. Então, quando eles interagem com esse DNA, eles podem causar danos no DNA. Então, imagine o DNA como um código lá todo certinho. E, de repente, essas substâncias químicas do cigarro, né? De repente, não, pelo uso crônico, todo tempo estão lá traumatizando esses danos no DNA e a célula vai e se repara. A célula vai e se repara. Vai e se repara. Chega um momento, né, que a pessoa tem menor capacidade de reparo. Então, esse dano não vai ser reparado. E essa célula defeituosa vai começar a se dividir e passar à frente. É aí que começa um câncer. Quando uma célula defeituosa, uma célula aberrante, uma célula com dano no seu DNA, começa a se reproduzir desenfreadamente. E essa célula, ela não responde mais a estímulos químicos do seu corpo. Ela se torna uma célula dona do seu próprio nariz. E as filhas dela também vão ser donas do próprio nariz. E elas não respondem mais ao comando do corpo. E muitas vezes, por elas terem origem no seu corpo, elas enganam o seu sistema imunológico. Então, o sistema imunológico nosso, quando ele encontra uma célula defeituosa, ele vai lá, ataca essa célula e faz essa célula entrar em apoptose, que é uma espécie de suicídio celular. Mas chega um momento que essas células cancerígenas, né, que elas começam a se reproduzir, elas têm superfícies que o sistema imunológico seu não encara elas como invasores. Então, elas vão se reproduzindo sem o sistema imunológico incomodar elas, tá certo? Quando uma célula nossa vai se reproduzir, ela passa por alguns checkpoints durante a mitose. Entendam checkpoints como se fossem blitz. As blitz vão lá, olham, quando você para na blitz, ele pede o quê? Carteira de motorista, né? Documento do carro e vai olhando. Se tiver tudo certo, você passa em frente, não é isso? A mesma coisa são nesses checkpoints. Então vai ter revisão de DNA, vai ver se a célula está no tamanho ideal, vai ver se a célula tem condições energéticas para continuar a reprodução, se vai ser uma célula que vai ajudar todo o conjunto do seu corpo. Se tiver tudo certo, ela vai passando por esses checkpoints. São em torno de 3 checkpoints que a célula vai passar durante esse estágio de mitose, tá certo? E uma célula com atipia celular, uma célula maligna, ela barra esses checkpoints. Então imagina que é como se fosse uma pessoa alcoolizada que avança na blitz correndo e foge da polícia. Então ela passa esses checkpoints. Então, mesmo com defeitos, mesmo podendo causar danos lá no futuro, por exemplo, a pessoa alcoolizada que está dirigindo pode causar um acidente, pode matar alguém lá no futuro. Então, mesmo ela podendo fazer isso lá no futuro, ela passa e ela se reproduz e aí continua. Então, uma célula cancerígena, primeiro, ela passa por essas fases de checkpoints, então não respeita os checkpoints e se reproduz a si mesmo, e ela engana o sistema imunológico. Aliada a isso, ela também libera mediadores químicos que vão estimular a proliferação. Então, ela cresce desenfreadamente. E uma célula, para crescer, para se reproduzir, ela precisa de sangue. E aí, começa a produção de uma angiogênese. Eu vou estar explicando tudo aqui para vocês entenderem por que as aparências iniciais do câncer vão ter essa característica. Então, começa uma angiogênese. Angiogênese é o quê? Formação de vasos sanguíneos. Então, muitos tumores precisam de muito sangue. Por isso que pessoas, quando têm um quadro de anemia, sem uma explicação óbvia, por exemplo, tem uma bela nutrição e tudo, e tem uma anemia crônica severa, a gente pode desconfiar de uma neoplasia, porque o sangue está sendo drenado para nutrir esse tumor.
certo? Um exemplo. Então, pode ter uma angiogênese, né, que vai utilizar os nutrientes do seu corpo para nutrir esse tumor que está em desenvolvimento. Sobretudo, utilizar até vitaminas, por exemplo, vitaminas do complexo B, que elas são essenciais para reprodução de DNA, para divisão celular. Então, por isso, vocês vão entender que até alguns quimioterápicos agem bloqueando as vitaminas do complexo B para que você barre um pouco a reprodução tumoral, né? Então, é assim que acontece, gente. Uma célula que estava perfeita, e os danos crônicos ao longo de uma vida, e quando a sua capacidade de reparo tecidual reduz, né, de reparo de DNA de células reduz, pode começar a surgir uma célula aberrante. Por isso que as principais faixas etárias que podem começar a surgir um câncer são a partir dos 50 anos, 50 a 55, que é quando essa capacidade de reparo pode começar a reduzir. Então, a pessoa que hoje é tabagista, que tem 20 e poucos anos, ela pode sofrer as consequências disso lá quando tiver 50, entendeu? Então, o fator do tabagismo é um dos principais fatores que geram câncer de boca. Ele é responsável por cerca de 70 a 80% dos cânceres de boca. Ou seja, de 70 a 80 de cada 100 casos de câncer de boca foram provocados pelo hábito de fumar, tá certo? O segundo hábito que pode gerar um câncer de boca é o alcoolismo ou etilismo. O etilismo, que é o quê? Consumo de álcool. O álcool, junto com o tabagismo, ele multiplica a chance de uma pessoa ter câncer. Então, o álcool, ele, além de desidratar a mucosa oral, né, ele pode diluir os componentes do cigarro, que pode, digamos, provocar um extrato hidroalcoólico desses componentes, que vai favorecer a penetração deles. Além do mais, esse álcool ele pode reduzir o metabolismo de algumas substâncias que são essenciais no combate aos radicais livres. Então, por exemplo, o álcool diminui a ação da vitamina E, que é um potente antioxidante. E o que é antioxidante? Antioxidante, ele combate os radicais livres. E o que são radicais livres? São espécies reativas de oxigênio. O que são isso? É um elétron, então é um átomo, né? Um átomo ele vai ter um centro, né? Um núcleo, e vai ter vários elétrons girando em torno deles. Quando esses elétrons estão em harmonia, a órbita está considerada, né? Está tudo equilibrado. E o radical livre seria um elétron faltando em uma dessas órbitas. Então fica um átomo hiperreativo. Ele vai querer roubar elétrons de outras órbitas, de outros átomos. E isso pode provocar danos no DNA, certo? Então, o que é uma substância antioxidante? Ela doa elétrons para esses radicais livres e deixa eles estáveis. Então, você não provoca danos no DNA. Então, o álcool, ele reduz a ação desses antioxidantes. Então, pode favorecer com que um radical livre cause mais dano do que causaria. Então, essa seria a ação do álcool. Além do mais, o álcool também pode reduzir o metabolismo da vitamina A. A vitamina A é responsável pelo turnover celular da pele. Então, as células da pele, o metabolismo da vitamina A faz uma renovação celular e pode impedir até a progressão de um câncer, né? A instalação de um câncer. Então, se o álcool reduz o metabolismo de vitamina A, também pode ter essas consequências, tá certo? Além disso, gente, o álcool também ele reduz o metabolismo do ferro. E o ferro é uma substância essencial para enzimas da nossa saliva, como a lactoferrina. E essas enzimas, elas equilibram as populações bacterianas. E as bactérias da boca, em um caso de uma má higiene bucal, essas bactérias podem começar a produzir nitritos e nitratos, que são substâncias que podem gerar também danos no DNA dessas células da boca que podem gerar um câncer. Então, se você tem menos lactoferrina por conta de diminuição do metabolismo do ferro provocado pelo consumo de álcool excessivo, você pode ter mais populações bacterianas produzindo nitritos e nitratos que podem também causar danos no DNA. Então, vocês vieram, o álcool fatores atribuíveis ao álcool, por exemplo, são responsáveis por até 20% dos casos de câncer de boca. Então, por exemplo, se o tabagismo é responsável por 70, 80 e o álcool por 20, quase 100% são causados pelo álcool e pelo cigarro. Então, vocês entenderam os principais hábitos que podem gerar o câncer. Mas não é só isso que gera câncer, gente. O vírus HPV, que é o papiloma vírus humano, principalmente os subtipos 16 e 18, também estão relacionados com os cânceres de mucosa, principalmente câncer de colo de útero, câncer de boca, mas também câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de garganta, certo? E o que é que o vírus faz? O vírus, ele vai cumprindo um ciclo que a gente chama de ciclo lisogênico, e esse ciclo vai começando a causar danos no DNA dessas células, e vem uma célula com DNA com dano, inclusive com o vírus controlando ela, e essa célula começa a se reproduzir, gerando um câncer. Mas só que o HPV é responsável de 1 a 3% dos casos de câncer de boca, tá certo? Então a maioria é o consumo de álcool e de cigarro. Mas não só esses. Quando a gente fala em boca, a gente não pensa só lá dentro, né? A gente pensa também aqui externamente.
nos lábios. E os lábios, o principal fator para o câncer de lábio é a exposição solar. Então, o sol, gente, quando ele incide sobre a pele, ele provoca inflamação e espécies reativas de oxigênio, ou seja, radicais livres. Esses radicais livres vão causar danos no DNA, que podem alterar o DNA dessas células e gerar células malignas, como eu já expliquei para vocês anteriormente. E, além do mais, o sol provoca uma imunomodulação, ou seja, ele baixa a imunidade da pele. Então, você vê, células atípicas, radicais livres, com menos imunidade, maior risco de desenvolvimento de um câncer. Então, proteger os lábios da radiação solar também pode ser uma boa, também pode ser não, é uma boa para prevenir o câncer de lábio. Sobretudo em trabalhadores expostos ao sol, por exemplo, quem trabalha na praia, quem é vendedor ambulante, quem trabalha em semáforo, quem é gari, quem é atleta, esportista, motoboys, policiais. Todas essas pessoas que trabalham expostos ao sol têm que usar um protetor solar labial com FPS de no mínimo 50. E lembrar de reaplicar, certo, gente? Então, tem hidratantes labiais que tem protetor solar na composição, tá certo? Pode ser interessante também vocês utilizarem, tá bom? Nesse vídeo também, gente, eu vou ensinar a forma de vocês prevenirem, né, o câncer de boca e como vocês fazerem um diagnóstico precoce. Outros fatores, gente, menos, digamos, responsáveis pelo câncer de boca, mas que pode acontecer, são produtos químicos, por exemplo, quem trabalha com pintura de automóveis, amianto, poeira de madeira, por exemplo, substâncias químicas como formol, que antes era muito concentrado quem trabalhava como cabeleireiro, hoje é bem menos concentrado. Esses são outros fatores em menor quantidade, que todos eles vão se enquadrar em menos de 1%. Mas os principais aqui eu já falei para vocês. Então, relembrando, álcool, cigarro. Vamos falar, então, também em baixa nutrição. Então, se você tem consumos de vitamina A baixo, ferro baixo, certo? Isso também pode contribuir para a progressão de um câncer de boca, certo? Alto consumo de substâncias que possam produzir nitritos e nitratos, como, por exemplo, salsicha, linguiça, embutidos, eles têm nitritos e nitratos como conservantes e podem também ajudar nesse processo, né, de progressão de um câncer, né? Um outro fator, gente, que não seria tão frequente na cavidade oral seria consumo de alimentos quentes, como, por exemplo, café, né, chimarrão, esses chás, esses alimentos quentes, numa temperatura superior a 55 graus, já poderiam favorecer a progressão de um câncer. Por quê? Porque essa temperatura pode causar queimaduras, e essas queimaduras aumentam inflamação. Inflamação aumenta angiogênese e traz mais nutrição para umas células atípicas, malignas, que estão querendo ali se desenvolver. Então, o consumo de alimentos quentes poderiam provocar inflamação que podem ajudar na progressão de um câncer, mas não seria um fator primário. Os alimentos quentes estão mais relacionados com o câncer de esôfago, né? Porque a boca tem proteção de queratina, já o esôfago não tem proteção de queratina, e a queratina pode proteger contra essas questões térmicas, certo? Mas é sempre bom consumir esses alimentos quentes até no máximo 55 graus Celsius. Se você não tem termômetro em casa, por exemplo, você fez café, o café, quando ele ferve, ele está a 100 graus Celsius. Quando você bota ele 5 minutos na bancada, ele já baixa para 55 graus Celsius. Então, ali é o momento certo de você consumir o café, com 55 graus Celsius, tá certo? Hoje é tão fácil comprar um termômetro culinário para você até ter esses parâmetros. Próteses dentárias mal adaptadas. Elas não causam câncer, gente, mas elas podem esconder um. Se uma prótese dentária é mal adaptada, a pessoa pode, muitas vezes, nem tirar ela, fica o tempo todo dormindo com ela, não higienizar ela, e ela só vai perceber que tem um câncer ali, ou uma lesão ali, quando essa prótese começa a se deslocar com mais intensidade. Além do mais, uma prótese mal adaptada pode gerar traumas frequentes em determinadas regiões, que pode favorecer, como eu já expliquei para vocês, angiogênese, nutrição de células atípicas ou tumorais, tá certo? E isso não é interessante. Então, não deixe uma prótese mal adaptada, certo? Uma prótese, ela deve ser revisada em torno de 3 a 5 anos. A cada 3 a 5 anos pode ser interessante trocar uma prótese. Por quê? Porque você fez uma prótese dentária hoje, o seu corpo começa a ter perda. O seu corpo quer economizar energia, entendeu? Então ele vai começar a perder o rebordo ósseo. Em torno de 1 milímetro ao ano, mais ou menos, ele vai reduzindo essa quantidade de osso do rebordo. E aí, com o tempo, essa prótese pode ficar mal adaptada ou mais folgada. Por isso que ela tem que ser renovada, tá certo? Então não fiquem mais do que 5 anos com uma prótese, não. Vai no dentista, no protesista, que é o dentista especialista em prótese. Não é o protético. O protético é o técnico em prótese dentária. O protético não pode fazer prótese dentária sem o dentista mandar. O protético não pode atender paciente. O paciente tem que ir no dentista primeiro, e o dentista vai como se fosse... Imagina uma receita médica que você vai na farmácia de manipulação e faz
esse medicamento. É assim que acontece com a prótese dentária. O dentista fez a moldagem, fez todos os ajustes, adaptações e manda para o protético. Mas quem deve atender o paciente que quer fazer prótese é o dentista, não o protético, tá certo, gente? Inclusive, o protético não pode fazer isso pelo Conselho de Ética, pelo Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia. Então, aí o dentista vai lá, viu que a prótese está bem adaptada, tal, que não precisa renovar, pronto, ele vai desmarcar para retornar. E até quem tem prótese tem que ir no dentista para fazer limpeza, porque você também tem que higienizar sua prótese e tem que higienizar a boca, não é só dentes. Para avaliar se está tudo certo, se não tem machucados, se tem mau hálito, etc. Tá certo? Então também vão ao dentista para trocar as suas próteses dentárias. E agora, depois que eu falei tudo isso para vocês, gente, eu vou falar lesões para vocês que podem ser lesões sugestivas, que pode ser um câncer. Primeira delas é essa aqui, leucoplasia. Leuco vem de quê? Branco, certo? Então, leucoplasias são áreas leucoplásicas. E o que são essas áreas? Essas áreas leucoplásicas, elas podem ser provocadas pelo acúmulo de queratina. A função da pele da nossa boca, da nossa mucosa oral, é produzir queratina. Então, as células nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e produzem queratina, certo? Morrem e produzem queratina. Então, essa produção de queratina em um lugar com essa área esbranquiçada significa que está tendo a produção de queratina exagerada. Ou seja, ou a célula está tão aberrante que não está cumprindo seu ciclo, está morrendo antes, está produzindo queratina demais. Então, essa área leucoplásica pode ser um indício de uma área de câncer. Tá certo? Então, o dentista deve investigar, porque tem outras situações na sua boca que pode ter áreas esbranquiçadas ou áreas leucoplásicas, como, por exemplo, uma candidíase oral, como, por exemplo, trauma por mordeduras, traumas crônicos, líquen plano, né, leucoedema, diversas situações que podem gerar lesões brancas na sua boca. Por isso que é o dentista, nesse caso já é o dentista especialista em estomatologia, o estomatologista, que é o indicado para isso, tá certo? É um pouco difícil de vocês acharem estomatologistas, então precisando de teleconsulta, podem falar comigo aqui, que eu vou deixar o WhatsApp da minha auxiliar para vocês entrarem em contato, tá certo? Porque acho que tem em torno de 1.200 estomatologistas no Brasil. Imagine, 1.200 estomatologistas para 220 milhões de brasileiros. São poucos, nem toda cidade tem. Então, quando você desconfiar de lesões pré-cancerígenas, vocês têm que consultar um estomatologista. Outra questão são áreas eritroplásicas. Eritroplásicas vêm de vasos sanguíneos. Lembra que quando você faz exame de sangue tem lá eritrócitos, eritroplásicas, vasos sanguíneos, certo? Sangue. E por que essas áreas eritroplásicas podem nos gerar uma desconfiança? Lembra que eu falei que o câncer precisa de uma angiogênese, de uma formação de vasos sanguíneos? Então, se você vê uma área com muita vascularização, muitos vasos sanguíneos, muita avermelhada sangrante, pode ser indício que ali uma massa tumoral se desenvolveu, certo? Outra lesão, úlceras, feridas, aftas. Não é uma afta comum, é uma afta que não cicatriza, mesmo com o uso de anti-inflamatórios, a famosa omicilon, antibióticos, ela não cicatriza, tem 15 dias que você faz tratamento, ela não cicatriza. Além do mais, ela não dói. Normalmente, gente, o câncer de boca ele só dói quando ele está em estágio avançado, que está tendo compressão de nervos ou de outras estruturas. Mas um câncer em si, quando você vê uma úlcera na sua boca que não dói, aí já é interessante buscar, inclusive, a ajuda de um estomatologista. Então você vê lá aftas que não cicatrizam em mais de 15 dias, tem bordas endurecidas, áreas necróticas. Você palpa ela está mais endurecida. Você vê que ela não é só superficial, ela é mais aprofundada. Então ali já é um indício de câncer. De uma lesão pré-maligna que deve ser investigada, né? Se o dentista, o estomatologista entende que essas lesões podem ser um câncer, o que é que ele faz? Ele vai pedir uma biópsia. Biópsia é o quê? Todo mundo assusta com biópsia, mas é o quê? Pedaço da vida para estudo no microscópio. Tem coisas que muitas lesões se parecem, como eu já falei para vocês, né? Mas pelo histórico do paciente, por toda uma coleta na anamnese, você pode achar que aquela lesão é maligna. E aí você manda para o laboratório e lá o patologista vai olhar as células direitinho e vai dizer, realmente é um câncer. E a partir daí, esse paciente pode ser encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço para fazer a cirurgia com margem de segurança, aliado a uma quimioterapia, uma radioterapia, vai depender de cada caso, tá certo? Essas são as etapas de tratamento do câncer. Ou então fez a biópsia, não era câncer, aí volta com outro tipo de tratamento, tá certo? Outra questão, gente, é interessante você também fazer o autoexame do câncer na sua boca, né? Eu vou mostrar aqui o autoexame em 8 passos. Mas, basicamente, o que é que você vai fazer? Você olha seus lábios, né? Olha, toca neles, vê se não tem nenhuma massa endurecida, se tem ferida na região, alteração de coloração, tanto inferior quanto superior. Estica os lábios, tudo na luz. Olha o fundo de vestíbulo. Fundo de vestíbulo, deixa eu tirar para falar. É isso aqui, ó. Então, olha toda essa região de todos os lados. Então, você vai fazer aqui na frente, vai fazer nas laterais também. Estica bem, olha com luz, certo? Viu já essa parte antes dos dentes? Bochechas, estica bem. Vai olhar embaixo da língua.
que é a região que a gente diz de assoalho bucal. Olhou embaixo da língua, olha o ventre da língua, que é essa barriguinha da língua. Olhou a barriguinha da língua, vai botar a língua para um lado e para o outro, ó. Bota a língua para um lado e para o outro. Como eu tô mostrando rápido pra você, mas vai botar, a gente olhar direitinho, com a luz. Porque um dos principais sinais de câncer de boca é borda de língua e assoalho bucal, certo? Então, olha os dois lados da língua, olha em cima da língua. Depois que olhou a língua bem, vai olhar lá o céu da boca, palato mole, que é a parte lá que divide a boca pra garganta. Vai botar a língua pra fora e vai falar a letra E. Ou então A. E aí, o palato mole sobe, você vê sua garganta, certo? Olha as bochechas, olha tudo. Então, segue esses 8 passos do câncer de boca e faz isso pelo menos uma vez ao mês. Isso não vai te custar nada, né? É bem rapidinho, escolhe aquele dia da faxina na boca para fazer isso. E aí você pode fazer, quando você perceber algo, você busca o dentista especialista em estomatologia. Por que eu tô falando disso para vocês, gente? Porque 85% dos casos de câncer de boca são descobertos nos estágios 3 e 4, ou seja, estágios avançados. Isso não tem explicação. Pode ser porque a pessoa tem falta de conhecimento, não está se olhando, porque a boca é fácil de olhar. E você pode prevenir com que o câncer se instale, entendeu? Então, 85% descobertos no estágio 3 e 4, acho que está faltando informação para a população. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo para vocês, né? A prevenção, gente, basicamente vai ser evitar esses fatores que geram câncer, como eu expliquei para vocês, tá certo? Então, a prevenção, higiene bucal adequada, fazer uma limpeza no dentista a cada 6 meses, certo? Não utilizar próteses mal adaptadas, utilizar protetor solar nos lábios, certo? Vacina contra o vírus HPV, tem a vacina no SUS bivalente, que protege contra o subtipo 16 e 18, tem a quadrivalente também, que se eu não me engano protege contra o subtipo 5, 11, 16 e 18, 16 e 18 são os principais que causam câncer, e tem a nonavalente na rede particular, que vai proteger contra 5, 11, 16, 18, 31, 33, são 9 tipos de vírus protegidos por essa nonavalente. Então, se você toma a vacina contra o HPV, você está protegido contra os tipos que causam 70% dos cânceres de boca, né? Uma outra forma de você se proteger é utilizando o preservativo no sexo oral, tá bom? Não fumar. E quando eu falo não fumar, gente, não é só cigarro, não, viu? É os famosos vapers, pods da vida, né? Que são cigarros eletrônicos e também maconha, certo? O hábito de fumar maconha também tem relação com câncer. E ingerir álcool com moderação. O que seria moderação? Ou não beber, preferencialmente não beber, né? Mas se você bebe, é recomendado que a ingestão de até 60 gramas de álcool por semana. O que seria 60 gramas? Imagine, uma latinha de cerveja de 350 ml tem 10 gramas de álcool. Então, se você pode consumir até 60 gramas, até 6 latas de cerveja por semana. Um shot de vodka de 40 ml tem 10 gramas de álcool. Então, até 6 shots de vodka. Uma dose de uísque de 40 ml tem 10 gramas de álcool. Uma taça de vinho de 180 ml tem 10 gramas de álcool. Então, aí você está utilizando os parâmetros de 10 gramas, sabendo que você só pode chegar no máximo até 60 gramas, que são níveis que você pode não causar tanto dano assim que venha gerar um câncer de boca, certo? Lembrando, gente, que não existem níveis seguros do consumo de álcool, mas aqui eu não gosto de ser radical, eu gosto sempre de ser maleável e um consumo moderado, em alguns níveis, pode não ser maléfico, assim, para o câncer de boca, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, gente, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nada. Vocês estão vendo só conteúdo bom. É um dos melhores que vocês vão ver aqui, viu? Nessa minha área. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. E como eu falei, para quem precisa de consulta ou teleconsulta, pode acessar meu site, certo? Que eu vou deixar aqui para vocês. Ou falar para me auxiliar pelo WhatsApp, ou me encontrar até no Dr. Alia, que tem lá meu perfil. Você mesmo marca sua consulta, tá certo? Até a próxima, gente.